Então, em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas para aqueles que estão começando a acompanhar as minhas mídias sociais e agradecer àqueles que já nos acompanham há mais tempo. A minha ideia é passar sempre uma informação médica segura e confiável, principalmente nessa confusão de internet, na quantidade de informações que a gente recebe no dia a dia. E para começar, eu gostaria de falar um pouco da minha história pessoal e da minha história profissional. Eu acho que do mesmo jeito que é importante o médico conhecer bastante a história do paciente, o contexto em que ele está inserido, é importante também o paciente saber um pouco sobre o médico que vai cuidar da sua saúde e acompanhá-lo por um período mais prolongado. Eu nasci em Minas Gerais, em São Gotardo, e aos 3 anos de idade eu mudei para uma cidade no interior de Goiás. Fiquei lá até os 14 anos, e eu vim para Belo Horizonte para fazer o ensino médio, fiz o ensino médio no Colégio Marista Dom Silvério e logo depois do 3º ano eu já comecei a faculdade de Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu concluí a universidade na turma de 1991, depois disso, como eu não tinha feito ainda o serviço militar, eu tive que ficar 1 ano no serviço militar, fiquei 1 ano na aeronáutica. Foi um período muito bom, um período de tranquilidade, porque o final da faculdade é um período muito conturbado, a gente tem que fazer prova de residência, formatura. Então foi um período de tranquilidade que eu pude relaxar um pouco, descansar um pouco e me preparar para a residência de cirurgia, que eu já tinha sido aprovado e tranquei a matrícula. No ano seguinte, 1992, eu comecei a residência de cirurgia geral, foram 3 anos de residência, sendo os 2 primeiros anos no Hospital Felício Roxo e o último ano no Hospital João 23, que era um ano de cirurgia do trauma e que foi muito importante. A cirurgia do trauma, ela dá uma grande experiência, uma grande desenvoltura para o cirurgião em formação. Então, até hoje eu tenho assim os reflexos positivos, não só dos meus 2 primeiros anos de cirurgia, mas também daquele ano especial que eu passei no Hospital João 23. Depois disso, eu me interessei muito pela área da coloproctologia dentro da cirurgia geral e resolvi então fazer a residência de coloproctologia. Foram mais 2 anos, também no Hospital Felício Roxo, numa residência que era credenciada pela Faculdade de Ciências Médicas. Ao concluir a residência de coloproctologia, eu já fui convidado para continuar na equipe do hospital e lá estou até hoje. Logo depois disso, eu fiz o mestrado no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi um mestrado em genética do câncer coloretal, que também foi um aprendizado muito grande, porque eu fui diretamente para o laboratório, pegava fragmentos do tumor, extraía o DNA e analisava aquele DNA no gel. Então foi um momento de um aprendizado muito intenso. Bem, no meu doutorado eu estudei um assunto muito interessante e atual, que são os programas de recuperação acelerada dos pacientes em pós-operatório. Ou seja, que é você fazer uma recuperação acelerada do paciente, contrariando muitos dogmas que existiam no passado, como, por exemplo, iniciar a dieta precocemente, o paciente tem que deambular rapidamente, ele não vai fazer aquele jejum prolongado como se fazia no passado. E o que eu estudei foi avaliar por que alguns pacientes não toleram os programas de recuperação acelerada. E foi muito interessante, foi um estudo que trouxe vários benefícios, não só para mim, para os meus pacientes, mas também para toda a equipe, toda a nossa equipe do hospital. E até hoje a gente tem reflexos positivos disso no acompanhamento e na condução dos nossos casos. No momento eu sou coloproctologista em Belo Horizonte. Trabalhei também durante um tempo grande como preceptor e coordenador da residência de cirurgia geral no Instituto de Previdência e Servidores de Minas Gerais, depois como coordenador da residência de coloproctologia e hoje estou como coordenador da equipe. Quais são os meus projetos e as minhas dedicações atuais? Atualmente eu tenho me dedicado muito às inovações dentro da coloproctologia e às cirurgias de grande porte. As que eu foco mais dentro da coloproctologia, e uma delas é o câncer de reto, que é um tipo de tratamento muito desafiador para o cirurgião. É uma área que eu gosto muito, acompanho de perto e faço questão de estar sempre atualizado para oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. Uma outra área que eu tenho dedicado bastante é o tratamento dos tumores peritoneais.
Alguns tumores do intestino, principalmente do apêndice, podem apresentar implantes dentro do abdômen e esses pacientes atualmente têm um tratamento muito efetivo, que é a cirurgia citorredutora seguida da quimioterapia intraperitoneal. Mais recentemente, algumas inovações na nossa especialidade, como por exemplo o VAFT para o tratamento das fístulas perianais, o TEL para o tratamento das lesões precoces do reto e em especial a cirurgia robótica, que é a que eu tenho me dedicado mais atualmente e comento sempre com os pacientes, a robótica ela é uma porta de entrada para um futuro no qual a gente vai ter uma integração muito grande da inteligência artificial e de todas as tecnologias que estão chegando no mercado e que vão ser amplamente incorporadas na medicina. E eu acho muito importante a gente compartilhar essa experiência aqui e essas histórias que eu contei para que vocês também possam conhecer um pouco mais da minha história. Da mesma forma, como eu disse, que é importante o médico saber a história do paciente, é importante também nos dias atuais que o paciente tenha um pouco mais de intimidade, conheça um pouco mais da história da pessoa que vai cuidar da saúde dele e que provavelmente vai acompanhá-lo por muitos anos. Contem comigo, estamos aqui para apoiá-lo e oferecer o melhor tratamento possível e disponível na literatura médica. Eu acho que é muito importante essa informação médica, segura e confiável para que vocês possam se sentir também seguros dentro de todo esse contexto.